Elas primeiro foram uma surpresa, não se esperava exatamente que elas acontecessem, apesar de já termos uma insatisfação até então muito grande, e ela ocorreu de forma surpresa para todos nós, inclusive para os governantes que não tinham ali a expectativa disso acontecer. Muito em detrimento do que estava acontecendo em relação aos gastos da Copa do Mundo e das possíveis não melhorias que viriam dela. E de fato não vieram, né? O dinheiro foi muito mal aplicado. E por que ela foi considerada um marco? Porque ela foi exatamente o primeiro movimento social espontâneo que registrou manifestações generalizadas de vários setores da sociedade em relação a insatisfações que existem no Brasil. Então, ela abriu um precedente interessante para que grupos sociais se manifestassem contra processos equivocados ou movimentos ruins que existem na sociedade brasileira. Claro, sempre protestando em relação à classe política, que se nós olharmos de 2013 até cá, até 2015, que é o momento dessa entrevista, não tivemos grandes diferenças de modificações. Mas, de qualquer modo, hoje nós temos uma perspectiva de que essas manifestações podem acontecer a qualquer momento. Um conjunto de opções, entendeu? Um conjunto de situações. O passe livre, ele inicialmente foi o starter, ou seja, o início. Mas já havia uma insatisfação muito grande na sociedade em relação às melhorias que poderiam vir no Brasil. Se prometeu muito, né, durante esses últimos anos e não se veio quase nada. Nós tivemos efetivamente melhorias muito ruins, principalmente na estrutura urbana, um aumento efetivo, um aumento médio de salário, nas condições de serviços públicos, enfim, de investimentos gerais na sociedade. Então isso, né, primeiro a questão do passe livre, do ônibus mais barato, não aumento do ônibus, fez com que as pessoas começassem a fazer essa manifestação. Dali, outros pontos que não eram ainda discutidos ou que não eram claros, começaram a aparecer, que estavam latentes, começaram a aparecer e começaram a se desenvolver ao longo da sociedade. Enfim, o que a gente pode dizer é que já havia uma insatisfação causada por uma baixa expectativa do que aquilo que foi prometido, ou seja, ao longo dos últimos anos foi prometido várias melhorias, o discurso propagandístico dos governos eram significativos, mas as melhorias reais não vinham. Então, isso causou, principalmente no período da Copa do Mundo, no limiar da Copa do Mundo, o desejo de que aquilo acontecesse, mas na verdade não aconteceu. E aí os protestos vieram. A polícia ela não está preparada a essas manifestações. A polícia brasileira ela não está acostumada a esses movimentos. Então ela mostrou ali desconhecimento com esse tipo de manifestação. Correto? Se fossem manifestações violentas, ela tinha que agir de fato, está lá na prerrogativa constitucional. Agora, quanto a grupos desarmados, grupos que apenas falavam, aí sim ela demonstrou total desconhecimento e despreparo diante da situação. Por que a gente não sabe? É difícil. Agora, ela foi pega de surpresa, assim como a polícia faz parte do Estado, ela também foi pega de surpresa, e a imediata reação foi o quê? Foi a praticar mais violência. Ou seja, isso causou ainda mais insatisfação no público, que começou a criticar não só as suas reivindicações, a pedir as suas reivindicações, mas criticar o Estado pela sua truculência e pelo seu uso excessivo de força. Os Caras Pintadas e o Direta Já, que são os dois últimos grandes movimentos, eles tinham objetivos muito específicos. O de 92 e 93, que foi o Fora Collor, o que foi chamado de Caras Pintadas, tinha como objetivo o pedido de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. E o de 84, Direta Já, também tinha um objetivo específico, que era a exigência das eleições diretas naquele ano de 84 ou 85. Os de 2013 não, tinham múltiplos fatores. Era uma reivindicação geral de melhorias na sociedade, não especificamente um ponto. Era melhoria no sistema público, de saúde, de educação, de transporte, na melhoria de condições de trabalho, na melhoria das leis trabalhistas, enfim, dos direitos dos trabalhadores. Então era muito maior a amplitude de pedidos do que aconteceu em 92 e 84, entendeu? Por isso que
Por isso que em 2013 nós tivemos um elemento realmente diferente, que não foi um ponto específico, como antigamente as manifestações eram. Essa foi a primeira a demonstrar características diversas de pedidos que a sociedade tem em relação